Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Hoje a Nave Ética está fazendo uma viagem silenciosa. Sabe quando você desliga as turbinas da nave, desliga os motores, fica em silêncio, assim, no espaço, à procura de vida inteligente, procura de vida, né? De vida inteligente seria melhor se falar, porque quando a gente busca pessoas inteligentes, assim como vocês, pensadores, a gente manifesta uma troca de informações, né? Uma troca de experiência. A gente quebra aquele silêncio com o nosso diálogo, né? Com a nossa troca de experiência, com os nossos questionamentos. Bom, falaremos sobre o silêncio de Deus. Tem horas que Deus se cala. Por que será? Por que muitas pessoas evidenciam isso de fato nas suas vidas, né? O silêncio de Deus, a falta de comunicação de Deus. Sabe quando aquele resgatista está tentando buscar, né, uma vida ali, ele pede silêncio para sua equipe. Fala, olha, agora é a hora de fazer silêncio, porque a gente precisa localizar alguém. Tudo que ele quer é escutar uma voz que vai representar uma vida. Com Deus, isso é muito semelhante, porque quando a gente se cala, ou seja, quando a gente fica em silêncio, a gente para de murmurar, né? A gente para de lamentar, para de reclamar, e aí a gente começa a ouvir essa voz. O silêncio propicia isso, a voz de Deus. A gente está cheio de coisas que desviam a nossa atenção e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Não é necessariamente que Deus está calado. Ele está falando, mas a gente está tão ocupado que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a voz dele. Bom, para esse, para a resolução desse mistério, para a gente quebrar esse silêncio, falar desse assunto, que é um assunto bem interessante, eu tenho aqui o apoio do topetudo mais famoso do Brasil, que é o Renato Costa. O Renato, boa noite. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes pensadores da nave ética. Sejam muito bem-vindos a essa viagem silenciosa que promete quebrar todo esse silêncio, né? Então, aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a fazer viagens cada vez mais distantes, né? E não tão silenciosas aí. Vamos quebrar a barreira do som. Vamos quebrar a barreira do som, Renato? É isso mesmo? É, É, falar sobre esse assunto tanto é quebrar um tabu, porque as pessoas, entendo eu, todo mundo, em algum determinado momento da sua vida, passa por essa experiência de que parece que você não está sendo ouvido, você não está sendo pelo menos respondido. Você está lá, você faz a sua oração, você pede alguma coisa para Deus. A gente já falou aqui em outros episódios do pedir mal e não receber, né? Porque pede mal. Mas muitas pessoas pedem ali, estão querendo uma resposta de Deus e aquela resposta às vezes não vem, pelo menos naquele momento que ela está ali buscando, né? Há um silêncio da parte de Deus. Aqui você saber assim, como que isso acontece, né? Por que isso acontece? Com que propósito o silêncio de Deus se manifesta? É, Jesus ele era um cara muito penetrado nas coisas, ele era muito objetivo, ele tinha uma linguajar muito direto, né? Parecia que ele era muito focado. É, ele tinha, lógico que ele sabe que as manifestações públicas dele, né, falava para 5, 6 mil pessoas, ou mais que isso, sem usar microfone, hein, Renato? é. Sem usar um único microfone. Mas ele Por isso era que um ele homem, subia no monte, né? devia ter um eco também, né? Sim, tudo. Mas Jesus era um homem que ele buscava o silêncio, assim, pensar nas coisas, meditar. Como é que era? É importante a gente, né, salientar assim que o silêncio também é importante, né? Se a gente não consegue conviver com o silêncio, né, hoje em dia a gente, né, tá sempre aí, as pessoas, né, vivem sozinhos, tem, né, que tá com o rádio ligado, uma TV ligada, Tá no né, tá no celular. celular, né, não conseguem ali se concentrar, né, no, no momento ali de silêncio. E a gente vê
que Jesus buscava isso, né? Em diversos momentos ele se afastava, ele ia para um lugar, né, sozinho, distante, para orar, né? Para ter uma comunicação Sim, com a Deus. gente tem ali um exemplo, né, em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, em que ele, né, busca lugar, né, solitário, né, deserto, dependendo da tradução, aí tem nomes diferentes, né? Mas ele sempre busca um lugar de meditação, assim como a palavra mesmo nos instrui, né? Para ter o nosso estar em secreto ali com Deus, né? Sim, Trancar a porta do quarto, ter aquele momento sozinho com Deus, momento de de oração, reflexão. de devocional, de entrega total a Deus, né? Que nada possa atrapalhar, interferir, que a gente consiga estabelecer essa comunicação direta com Deus. E vale lembrar que hoje em dia a gente tem acesso à palavra de Deus, né? Então é mais difícil a gente, né, vamos dizer assim, se a gente estiver buscando a Deus em todo o tempo, né, diretamente, a gente participar desse silêncio de Deus, porque a todo momento a gente pode consultar a palavra dele. E aí sempre que a gente consulta a palavra de Deus, a gente tem uma resposta. Né? Tem como não, né, ouvir Deus falar conosco, não ouvir Deus falar conosco através da palavra, através da Bíblia, né? Ah, com certeza. Então, todo momento que você abrir a Bíblia ali e buscar Você ele, tem uma comunicação direta com você ele ali. estabelece uma comunicação direta com ele. Mas, né, a gente sabe que como você falou, o silêncio não necessariamente pode estar vindo de Deus, né? Às vezes a pessoa, ela tá tão, né, Velado, atribulada, tão dispersa, tão distraída, que ela não consegue ver, né? Não consegue escutar, né? ouvir ou até ver, né? Porque às vezes Deus está nos detalhes, né? Sim. Então, quando a gente está em conexão com Ele, a gente tem aquela intimidade, a gente está ali buscando na palavra o tempo todo, cada detalhe, em todo detalhe você vê o agir de Deus ali no seu dia, né? Você vê ali um simples, né? Você reconhece, né? Simples movimento ali de alguma coisa, você fala assim, Falando tá comigo. falando comigo aqui, né? Uma pessoa que É cruzou o seu interessante caminho você ter falado sobre naquele isso. dia e aí te falou alguma coisa, tipo, Deus usa as pessoas também, né? Sim. E às vezes a gente não quer, porque aquela pessoa vive falando mal dos outros, né? Mas Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, mas não Sim, é pode usar uma verdade. pessoa para falar com você? Então, às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, mas não está. Então a gente, né, existe várias percepções aí para entender, né, se a gente mesmo sabe estar em silêncio, a gente entende o silêncio, né, de Deus, né, como a questão de provação, né, ou se a gente realmente não quer dar ouvidos a Deus, né, porque às vezes ele fala alguma coisa que a gente não quer ouvir, Sim. que a gente não É gosta de contrário, ouvir, né? Contrário que é à contrária à nossa vontade. verdade. Então tudo isso influencia aí nesse entendimento, né, do silêncio de Deus, do falar de Deus, Agora entendo né? assim, se Deus buscava, né? Jesus buscava uma parte de isolamento ali para ficar mais tranquilo, em silêncio, para estabelecer uma comunicação com Deus, com o Pai, né? A gente sabe que tinha essa questão de tudo que Jesus pedia, o Pai respondia, né? Tudo que pedisse em meu nome eu os darei. Então tinha uma comunicação intensa entre ambas as partes ali. Houve algum momento na Bíblia em que essa comunicação foi quebrada com algum silêncio? Ô, Daniel. Renato, Renato. sim, com certeza, né? A gente tem lá em Mateus 27, no versículo 46, o versículo que mostra ali na crucificação, né? De Jesus fala assim, por que me abandonaste, né? Eli, Eli, Lama lama Sabachthani sabachthani. É, teve uma quebra Então do. ali, o que que aconteceu, né? Ali é o momento em que Jesus está tomando, né? Todos os nossos pecados para ele, né? Porque ele era puro, né? Então ali ele está sobre ele todos os nossos pecados. E Deus, ele não tem parte com o pecado. Então ali, quando ele vê o pecado, ele se afasta.
né? Não que ele está ausente, né? Mas ele corta ali a comunicação, né? Com o pecado, ele não, O não tem pecado faz parte, né? separação, então Faz aí uma Deus fica em separação. silêncio. Então, naquele momento, né, Jesus, que estava sempre na presença de Deus, sentia ali a presença de Deus em todo momento, ele percebe, ele sente esse afastamento, porque todo o pecado estava sob os seus ombros, né? Então, depois do Éden ali, Jesus, né, era o único que tinha essa conexão direta com Deus, né? Porque antes do pecado, Adão e Eva também, né, estavam ali diante de Deus, né, nessa conexão direta com Deus. E a partir do pecado isso foi quebrado, Sim, né? Então, é, diante do pecado, né, Deus ele se cala e se afasta. Então aí, né, a gente pode, né, entender que a pessoa também ela pode estar em pecado, né, e por isso ela não está na presença de Deus, não está ouvindo a voz de Deus. mas sempre há, né, a oportunidade de se arrepender. E quando a gente se arrepende, né, Deus vai lá, estende a mão e nos abraça, vamos dizer assim, né? Sim. Nos acolhe novamente, né? Com a sua presença, né? Com a sua voz, vamos dizer, né? Você sabe que te chamei de Daniel agora há pouco, mas estou pensando aqui, a gente sempre fala de filme, né? O Daniel San, do filme Karate Kid lá, ele tinha um topete. Eu acho que é por isso que eu te chamei de Daniel. Aí eu olhei e falei, ah, isso aqui é sim, como é que era o nome do ator? É Larusso. Larusso? Não, acho que é. É Larusso mesmo. Não, Larusso acho que era o sobrenome do próprio personagem, né? Ou Não não? lembro. Não Daniel. lembro. Não me lembro. Daniel San era como o Sr. Miyagi chamava ele, mas acho que o sobrenome dele era Daniel, não sei, agora eu não lembro. Mas foi pelo Confuso topete. aí. Foi o topete, tenho certeza que foi o topete que me remeteu esse nome, Daniel, aí. Jamais vai trocar os nomes. Você está querendo me jogar na cova dos leões. Pode ser. Bom, Renato, a gente sabe que, por exemplo, vou te dar uma spoiler de uma notícia que eu vi essa semana. O governo japonês falou de Daniel San, mas também falou do seu Miyagi, me lembrei agora do povo japonês. Né? O governo japonês ele está, por conta, talvez por conta da pandemia, os japoneses ficaram muito solitários, né? Tem muita manifestação de solidão no Japão, um isolamento social se faz muito presente no Japão. A gente já sabe que os japoneses têm costume, né, tradição, que são mais, eu não diria calados, mas eles são mais compenetrados no trabalho, né, nas atividades comerciais. Então, assim, o diálogo ali não é como o brasileiro, que toda hora está parando. Vamos parar, fazer um coffee break aqui, fazer um. Eles são mais distantes, assim, né? É, Não são muito de estar vamos parar e vamos tomar uma cervejinha no bar, conversar de negócio. Não, eles são bem diferentes, é cultural isso. Né? objetivos, vamos dizer assim. E assim, bom, o governo japonês, para tentar conter um pouco essa questão da solidão entre os japoneses, eles fizeram um metaverso silencioso. Esse é o título do metaverso. Qual que seria o intuito? Criar um metaverso onde as pessoas que estão ali, né, tivesse algum tipo de interação. Mas olha que em contrapartida, eu acredito que eles deram um tiro no pé, porque ficou mais como sendo um experimento social. Porque no próprio metaverso, a pessoa não pode sair da casa dela. Está proibida e restrita qualquer tipo de comunicação. Tem umas autoridades ali que fiscalizam ali o metaverso. Eles impedem que todo mundo se comunique com os outros. Então está sendo muito questionado a finalidade disso entre os próprios japoneses. Né? Porque fica algo irrelevante ali. Não tem Não uma faz relevância. sentido, Não né? faz muito A sentido. pessoa tá duplamente sozinha, né? Porque ela Exato. entra lá para não se É. sentir sozinha, mas ela tem que ficar E tá sozinha. presa lá, né? Ela tem que ficar sozinha ali. E não Sem pode interagir ser com ninguém. estranho, né? Ou então, na verdade, o objetivo seja realmente só ter
o contato ali com o chatbot, né? Tem um chatbot ali que serve para poder auxiliar as pessoas no sentido de questionar o isolamento social. Ali ela pode manifestar a opinião dela. Nesse Talvez o sentido, objetivo seja esse, nesse né? sentido, Porque então, se a pessoa só tem pode esse ser. canal de comunicação, ela é obrigada ali para em algum momento ela se manifestar ali e conversar com o chatbot, É, né? pode ser. Então, Que seja esse o esse intuito aí. chatbot De quebrar com o silêncio aí. ele deve estar ali preparado para entender, né, as questões que abrange ali aquela pessoa ali, né? Por que que ela buscou aquilo, para tentar captar informações da pessoa. Sim. De Tem alguma algum filme? forma Tem algum eles, filme, Renato, que pode falar aí sobre. de alguma forma eles usam, né, a inteligência artificial para extrair informações das pessoas, né? Ah, com certeza. Ah, sim, mas aproveitando essa questão aí do Japão, né, tem um filme muito interessante aí do Martin Scorsese, né, com Liam Neeson, Martin que Scorsese, o famoso diretor sim, das né, elites aí, né? tem O inúmeros filmes aí, né, DiCaprio trabalha com ele, o premiados, De né, Niro, né? chama Silêncio, né, Chama Silêncio. sim, conta a história aí de dois padres, se não me engano, né, dois padres que eles vão ao Japão ali no século XVII, onde havia uma proibição, né, do catolicismo no Japão. Então, o catolicismo era proibido no Japão. Ele estava querendo ser silenciado, então. Isso, e aí eles vão lá de encontro com o superior deles, né, o mestre deles, professor, vamos dizer assim, dele, que estava no Japão, e eles vão lá e acabam, né, vivenciando aí essa perseguição, né, dos católicos no Japão. É um Ah, o filme filme tem de 2016, se não me um engano, assunto interessante, hein? né? E acho que vem muito, né? É muito atual aí, porque hoje a gente vive algumas perseguições, em muitos países perseguem, né? O Ah, é. Tentam cristão, frear as formas de é opiniões das pessoas, né? o próprio, né? Ali na região da Ásia, ali, né? China, Coreia do Norte, esses lugares, os É cristãos o direito de expressão das pessoas são ali. perseguidos, né? No Oriente Médio, muitos países, né? Na África, é onde a perseguição é muito grande. Inclusive até aqui, né? Na Venezuela também existe perseguição do cristianismo, Nicarágua. Então é um tema bem atual É, as aí que a pessoas gente são proibidas de manifestar a sua fé, né? são caladas aí, são forçadas a ficar em silêncio, né? Em silêncio. Ou usar a sua criatividade para falar de uma outra forma, né? Para expor, né? Tem. A, a sua fé de uma forma aí que não seja, né, decifrada, vamos dizer assim, né, entendida, né? Sim. Renato, uma pergunta. A gente sempre consulta a Bíblia aqui, né? A Bíblia é um livro que tem respostas para todas as perguntas. E a gente entende que Deus, ele, em vários momentos, se fez valer do silêncio com algumas pessoas, alguns personagens bíblicos famosos aí. Queria que você citasse alguns para a gente, mas mais que citar o personagem, seria citar o propósito. Por que Deus, naquele momento, se manifestou com o silêncio para com aquele indivíduo? Com que propósito aconteceu isso? Né? Tem algum exemplo? Ah, sim, tem alguns exemplos, sim. A gente pode ver no próprio Salmo 22 ali, né? Onde Davi, né, expressa assim, por que me Davi era abandonaste, um homem ó, querido por Deus, a né? minha alma, né, está aflita, né, meus inimigos, né, zombam de mim e tal, não sei o quê. E, e a gente, né, muitas vezes passa por isso, né? Davi era, né, o rei segundo o coração de Deus, mas o fato, né, dele ser, né, segundo o coração de Deus, não quer dizer que ele não tenha errado, né? E o fato dele errar também não quer dizer que Deus não seja justo com ele, né? Por ele, né, ser, vamos dizer, o queridinho de Deus, né? O silêncio ali estava sendo exortativo, então. Há momentos que sim, né?
que a gente passa por uma aprovação ali, né? Por, por uma prova da nossa fé ou por uma espera ali, né? De uma atitude, né? Deus, às vezes, ele dá vários sinais, vários avisos da vontade dele, do que você tem que fazer, do caminho que você tem que seguir. E nem sempre a gente entende, ou nem sempre a gente quer fazer aquilo, né? Não de acordo com a vontade dele. E nesse momento ele, né, aguarda aí, né, que ele sabe o momento certo de todas as coisas, ele fica ali esperando você, né, se posicionar, né? Se você vai realmente manter a sua fé, se você vai, né, seguir que ele já te falou, o que ele já, né, ordenou, né? Então a gente tem aí diversos ensinamentos, mandamentos, ordenações que a gente deve seguir e muitas vezes a gente não segue e acaba, né, encontrando aí com o silêncio de Deus, até porque a gente mesmo acaba distanciando ele de Deus. Então cabe a gente aproveitar esse silêncio aí para entender o nosso propósito, né, diante daquela aprovação e, né, se manter confiante e fiel a Deus, né, para cumprir, né, com a vontade dele. E a partir desse momento ele vai, né, vai na hora certa te responder, né? Teve mais algum. Então, no caso de Jó, é um desses também, né? Sim. Jó ali foi provado ali, né? Satanás estava ali, né? Deus falou assim, você viu meu servo Jó, como ele é fiel, né? Então, deixa eu tirar tudo dele para ver se ele vai continuar fiel. Então ele vai passando ali por diversas provações, né? Tem um momento que ele sente Pra também o silêncio de Deus, Sim, né? Porque ali ele estava sendo provado, né? Então com Deus certeza. queria saber se ele ia realmente, né? Na verdade ele sabia, né? Deus conhece o coração de cada um, né? Mas no momento certo ele ia, né? Mostrar ali para Jó que ele estava ali presente, né? E que ele deveria, né? Como fez, confiar em Deus, né? Acima de tudo, né? Então esse aí, né? É um dos grandes propósitos do silêncio de Deus, né? Assim como o professor, né? Quando você está estudando, né? Você tem ali a matéria, o professor explica, você tem a oportunidade de perguntar, de tirar suas dúvidas, de entender a matéria, mas quando chega no dia da prova, Pode fazer aí o barulho, não. professor fica lá quietinho, só Silêncio observando, né? total na sala de Silêncio aula. total e você tem que se virar. Então é isso, né? Deus vai te ensinando, vai te mostrando o caminho, né? Mas vai chegar um momento em que a sua fé vai ser provada e você vai ter que pôr em prática tudo aquilo que você, né, aprendeu, né, ou teve ali, né, Com certeza. de experiência com Deus, né? Então ele vai em algum momento te pôr à prova para saber mesmo, né? Então, se você está realmente Sim. no caminho, né? E por falar em pôr em prática, durante a Semana Santa agora, o Vaticano vale muito ressaltar, porque foi uma atitude bacana estabelecer aí o dia do silêncio, sábado do silêncio. O propósito é pegar e fazer uma reflexão, né, nesse período de silêncio aí, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, do real sentido. Então, muitas pessoas passam pela Semana Santa e às vezes não compreendem o porquê, né, o que aconteceu ali, por que tem a comemoração. Hoje em dia isso está muito, né, deturpado, né? É, Tem a Páscoa, né? Todo eles mundo quer criaram saber aí o de. Sábado do Silêncio, achei um movimento bem bacana, sabe? Bem interessante os pensadores aí, que Sim, sim, é são porque católicos. é para não fugir do propósito, né? A gente vê aí, às vezes a pessoa tá tão eufórica, né? Porque eu vou comemorar a Páscoa. Você já foi coroinha? Lógico. Não. Não. Mas com esse topete aí, é lógico que você não ia ser coroinha mesmo, viu? Ah, mas o Se topete aí você bota uma kippah aqui, acho que a kippah ia ficar igual a da Meg na, Simpson, lá em cima, sabe? na, No topo. naquela época, né? Vamos dizer, na época de coroinha ele não existia, né? Não, eu vou querer ver. Eu e todos os pensadores vamos querer ver a Meg Simpson na edição, viu? Porque ela tem um topete maior que o seu. A, A mulher do Homer a Simpson, Marge.
É Marge? É Marge. Não é Meg? Meg é o bebê. Ah, então é Marge. É É Marge Marge. Simpson. Não, beleza. Mas mesmo assim, vamos querer ver. Ó, É, bom, a gente fala, né, que tem muita coisa que, muitos assuntos que às vezes por conta da gente desconhecer o assunto, às vezes é melhor a gente ficar quieto, não compreende, tudo que não se compreende é melhor ir com tato para falar, né? Ou se apropriar ali, se inteirar das questões para poder falar com sabedoria, com ética. A Bíblia tem uma recomendação nesse sentido também, Renato? sim, nós temos lá em Provérbios 17, né? No versículo 28, que fala, né, sobre o tolo, né? Ele passa a ser sábio quando ficar calado, né? Ou, né? Pô, legal isso aí, hein? Interessante. Sim, né? Porque, né? A língua, né? Às vezes pode te entregar, às vezes Entrega, com se você certeza. não domina o assunto, né? Ou às vezes O camarada tá quietinho lá, você fala assim, não tem muito o que falar, né? o cara pode, né, desenrolar o assunto. Mas na hora que começa a falar, eu lembro que tem um filme, eu não sei se foi das Panteras, rapaz, foi isso aí. Depois a gente coloca na edição, acho que dá até pra pôr um pedacinho, que mostra ali, elas estão ali na praia ali, aí passa, estão todas sentadinhas na cadeirinha ali, passa lá o camarada, todo atlético, fortão, né? E aí, Então chama a garotas? atenção das meninas Vocês ali, são aí daqui elas mesmo? acenam assim Eu sou de positivamente. Saskatchewan. Ele Fica lá no chega pra conversar, Canadá. na hora que ele vem pra conversar, aí Vocês são pronto. Aí americanas, quebra o já tiveram em silêncio, os caras têm uma Saskatchewan, não voz é? aquela vozinha bem fininha, sabe? Anderson Silva? Mais ou menos, cara. Por aí a decepção estampada no rosto das três ali. Não me recordo qual é o filme. Eu acho que deve ser As Panteras. Você sabe? Pode, acho que Lembra da tem, cena? acho que eu me recordo um pouco dessa cena. Lembro dessa cena, mas A gente não. vai colocar ela aí, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue localizar isso aí. É, Existem momentos na Bíblia, né, que a gente fala que o ouvir é mais importante, né? A gente sabe que, por exemplo, a pessoa que sofre do autismo, ela tem uma capacidade eh, receptiva, né, Concentração. muito maior que as outras pessoas. Ele está ali, ele está no universo dele fechado ali, em silêncio, mas ele está prestando atenção em muitas coisas que estão ao redor ali e aprendendo muito com as pessoas pelo ouvir. Então, no silêncio, a gente estabelece um aprendizado muito grande. Tem a comunicação, às vezes um olhar. Lembro que meu avô ele dava uma olhada assim, aquele olhar dele, rapaz, já queria dizer muita coisa já. Então, no silêncio ali, ele falava muita coisa. É, e sabemos também que Deus ele fala com o homem através do silêncio. A ausência dele falar alguma tem um propósito. A gente entende que tem um propósito. Como que você vê essa questão de. A gente sabe que se a pessoa pede mal, não recebe, tem essa questão também. Mas do camarada ser cristão, fazer as coisas certinho, tá ali. E aí ele tá em busca de uma resposta, aquela resposta não vem. Tem uma decepção, né? Isso causa uma decepção na pessoa, né? A falta da resposta imediata. Assim. É, que hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, né? E acabam querendo, né? Querendo ter a resposta antes do tempo, né? Deus, como a gente já falou aqui várias vezes, Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, né? Então muitas vezes ele já falou que a pessoa tinha que ouvir, né? Sim. Mas não era aquilo que ela queria ouvir. Então ela quer que insistir, né, na pergunta, né? Se a pessoa, que nem você falou, está em pecado, pecado faz separação de Deus. Deus se mantém em silêncio ali, né? Por conta do pecado. E aí não adianta você tentar buscar uma comunicação com Deus. A não Ou ser você que se uma, arrepende, é, senão não tem outro caminho. Não é sim, eu isso? estudei isso lá na passagem de Saul, né? Ele desobedecia a Deus diversas vezes, né? Uma vez até que Deus, né, direcionou ele lá para invadir uma cidade e falou assim, ó, acabem com tudo, não peguem nada,
né? Destrua tudo. E aí Saul foi lá e pegou o rebanho para ele, né? Não matou. Tinha algumas especificações que Deus falava para rejeitar os despojos, né, da cidade, né? Sim, Não sim, podia tocar em nada, né? não era para pegar nada daquela cidade. Inclusive, acho que ele nem matou o rei, né? Porque era para matar todo mundo e não pegar e não trazer nada daquela cidade. E aí ele vai e traz o rebanho, né? E Samuel até questiona, né? Pô, Saul, não era para Deus mandou não trazer nada, né? E aí Saul ainda se justifica, não, mas isso aqui eu trouxe para fazer o sacrifício, a oferta para Deus. Mas Deus, ele não quer oferta, né? Ele quer a obediência. Mais importante para Deus é a nossa obediência. Tanto que o sacrifício de Cristo veio até para isso, para acabar com o sacrifício, né? Sim. Para que a gente aceite a Cristo e seja obediente a Ele, né? Busque a santidade, os ensinamentos. Então, a partir dali, né, por diversas, né, transgressões, né, Deus Saul, parou de falar com ele. Saul foi se distanciando, né? E aí quando ele queria buscar, né, a gente for ali, tem uma passagem que mostra que ele vai ali, né, busca a Deus em sonho, pelos profetas, por diversas formas e Deus não responde. E ele aí acaba indo buscar num lugar que não deveria, né? Onde Deus, né, sempre disse que não deveria consultar, né? Nos médiums, nas feiticeiras, né? Até uma passagem que a gente já chegou a citar aqui, que ele pede para ver Samuel, né? E que ele queria uma resposta. E aí é que a gente vê, né? Tipo, que o silêncio de Deus ele serve também para isso, para ver se você vai, né, tomar a atitude certa ou Manter a não, se sua vai fé, se preservar a fé, manter né? fiel a Deus, ou se você quer só uma resposta que você quer, né? Fazer a sua vontade. Ah, não, Deus não está me respondendo porque não é aquilo que eu quero ouvir, né? Então, tipo, vou buscar em outro lugar, alguém vai me responder. Ou de outra forma, alguém vai me Sim, responder. Mas a gente tem que ter, né, paciência, mansidão, domínio próprio para aguardar o momento certo de cada coisa, né? com certeza. Então, por isso que é importante estar na presença. Como eu falei, quando a gente está ali constantemente, né, lendo a palavra, buscando a Deus, a gente sempre tem, né, uma resposta de Deus. Você nunca está sozinho, tem uma companhia ali, né? Sim, né? A gente fala assim, né? Porque na Bíblia eles não tinham ainda, né? A palavra de Deus. Eles estavam construindo a história, né? Eles tinham os mandamentos e tudo mais, mas aqui a gente tem a palavra de Deus é viva. Cada vez que você lê, você tem uma compreensão diferente. O Espírito fala com você, né? De uma forma diferente. Então, através, né? É o nosso alimento, né? A Sim, palavra. Então, através do Espírito Santo, a gente acaba conseguindo ter um entendimento, ter um discernimento de cada coisa, né? Dos pequenos detalhes, que a gente já falou, de que Deus está falando conosco, né? por falar em companhia, Renato, e tá em comunicação, tem um filme também que exemplifica muito essa questão de você estar falando ali, ter uma comunicação às vezes restrita por um lado e mais evidente por outro. É o Ah, sim, filme as As gêmeas, né? As Gêmeas, gêmeas né? silenciosas. Na verdade, é uma história real, né? Então, fala um pouquinho sobre esse filme pra gente. Esse filme é de 2022, né? É baseado num livro também, então teve uma escritora, né, que se interessou pela história dessas gêmeas. Foi escrever um livro, depois com base no livro fizeram um filme, mas é uma história real, né? Essas meninas nasceram lá na ilha de Barbados, em 63, né? O pai delas era da Força Aérea Britânica e ele é transferido lá para o país de Gales, né, no Reino Unido. Sim, Só que ali eles eram os únicos negros que existiam, que habitavam ali naquela cidade para onde ele foi. Então eles sofriam um certo preconceito, né? Elas iam para a escola, né, se sentiam deslocadas, né? E acho que por uma questão de ser gêmeas, né? Que os gêmeos eles têm ali uma conexão muito forte, né? Elas só se comunicavam entre elas. Então, quando elas estavam ali, né, no ambiente ali com outras pessoas,
elas mantinham-se ali, né, quietas, em silêncio, e só conversavam entre elas. Isso foi, né, despertando uma certa preocupação, né, nas autoridades da escola ali, né, eles se preocupavam ali com a saúde, tanto, né, com, com a integridade das meninas, né, de estarem ali sendo hostilizadas, né, sofrendo O que a bullying e gente tudo aprende com mais. esse filme, incrível, que a pessoa, para evitar um confronto, né, uma- até por conta de uma agressão, porque a gente ser hostilizado é uma maneira de você ser agredido, né? A pessoa prefere se manter em silêncio, quieta. No caso, ela tinha a irmã dela e, enfim, tinha uma Então, companhia, ali né? elas acabaram ali tomando outros rumos, né? Elas ficaram internadas em hospitais, né? Hospital psiquiátrico, acho que elas passaram 12 anos internadas, Assim, né? E na adolescência elas acabaram, né, meio que se revoltando também, né? Tem relatos, né, da história delas de que elas acabavam saindo, às vezes, né, para depredar é, a cidade, para para meio a que pessoa, eu acredito que por conta de, da opressão elas sim, acabam exteriorizando isso. exteriorizando de maneira violenta, né? É, então, que Então, por conta disso, né, elas acabavam tendo esse tipo de atitude, né? E uma acabou até morrendo, né? Se não me engano, não lembro exatamente se foi suicídio, né? Mas é a porque história elas é viviam real, né? nesse conflito. É uma história Vale real. a pena ver Uma então das aí. irmãs, ela ainda, acredito que ela ainda está viva. A última notícia que eu lembro é de 2020, que ela estava com 57 anos, né? Então, e ela ajudou também, né, na construção aí da história, do livro, do filme. Então é um filme interessante, né, que a gente vê aí, né, como que o comportamento humano se dá, a Sim. questão da comunicação, E quando não tem, né? quando tem ausência da comunicação, caso Sim, sim, isso é silêncio, né? importante, né? A Silêncio gente em saber demasia. lidar, né? Porque, né, a gente precisa É, ouvir, né? e, Mais ouvir do que falar, e o ser e humano não estar foi atento feito ao para ficar lado. sem ter uma comunicação, sem ter, né, o silêncio absoluto. O homem não foi feito para isso, né? Tem que ter uma interação. Cabeça vazia, né? Mal trabalha dentro da mente da pessoa. E se a gente for pensar que a gente é imagem e semelhança de Deus, né? E Deus fez tudo através da palavra, né? A gente sabe da importância que a palavra tem, né? Sim, Que a sem dúvida, sem palavra que a dúvida. gente fala, né? Então, é importante de saber usar bem a palavra, né? E como a gente disse, né? Então, se a gente não tem uma palavra boa para se dizer, né? Melhor ficar em silêncio, né? Melhor ficar E quietinho, saber né? ouvir também. Saber ouvir. Ô, Renato, tem um comentário aí que o pensador estava comentando, né? Que imagina que você só passa a ser conhecido na hora que você pronuncia, se pronuncia essa palavra. Até para ser julgado, né? O seu intelecto, o seu nível de conhecimento sobre as coisas, você precisa abrir a boca. Tá? Cidadão quietinho, caladinho, a gente já viu que não quer dizer muita coisa, né? É, e a Bíblia fala sobre isso também, né? De você poupar suas palavras ali, a ver com coerência no que você vai falar, para que você também não seja mal interpretado. Né? Eu acho que isso é de suma importância. Às vezes é melhor você ficar quieto. Sim, com certeza, né? Às vezes é melhor você ficar ali na sua, sem falar algum assunto que você não conhece, até por conta de você não falar uma besteira. Bom, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. A gente aprendeu isso, então sempre tem uma serventia à palavra de Deus. A ausência da palavra de Deus, no caso, o silêncio, ele também tem que ter uma serventia. Tem a, a ausência de Deus falar diretamente com o homem, não é que ele está sendo punitivo com o homem, não é que ele está fazendo algum tipo de acepção de pessoa para pessoa, né? Mas tem um aprendizado ali
por trás de tudo isso. com certeza. O que você pode dizer para a gente? Acho que é importante lembrar, né, que ali, como diz em Hebreus, né, no capítulo 13, versículo 5, que Deus nunca está ausente, né? Ele nunca nos abandona, está sempre presente. Vou até abrir aqui e ler esse versículo, que é interessante, que diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, né? Então, Bem aí interessante a palavra. a gente aqui, né, vê que Deus é fiel àquilo que ele diz. Então, mesmo no silêncio, a gente tem que confiar que ele está ali conosco, né? Sim, E certeza. que no momento certo as coisas vão acontecer, que tem um tempo certo para todas as coisas. Então, é confiar, ter fé, né? E mesmo que ele não responda, né? A gente deve manter a nossa oração mesmo, né? Para que ele nos fortaleça, né? Porque é ele que nos sustenta mesmo, né? Você Ele falou é, silêncio aí, me lembrei do filme Silêncio dos Inocentes, né? sim, Tem uma, virou uma série, tem uma série baseada no filme, não tem nada. Qual que é o nome sim, da né? série? Um personagem clássico, né? O Hannibal Lecter, né? Ah, Então tá. A série a gente recebeu o tem nome uma série chamada do Hannibal, né? protagonista. Que é bem interessante, é uma série de 2013, tem 3 temporadas, né? E ela é muito intrigante, assim, porque vamos dizer assim, um terror meio psicológico ali, né? Porque tem um serial killer, né? E, o, e aí tem um profissional ali do FBI, né? Que ele tem um dom de, de se colocar no lugar do criminoso. Então, quando ele entra na cena do crime, na cabeça dele, ele consegue imaginar como se ele tivesse ali no lugar do criminoso. Sei. Então, aquilo começa a confrontar ele, começa, né? A ficar aquelas imagens, né? Aquelas, parece que são lembranças, né? Como se ele tivesse cometido o crime. Então ele começa a ficar confuso, aquilo começa a atormentar, então ele busca um psiquiatra, né? E o psiquiatra dele é o Dr. Hannibal Lecter, né? E Nossa, aí aí, complica a situação. e aí fica aquele círculo vicioso, vamos dizer assim, né? O saboroso, e é saboroso porque o Hannibal Lecter ele era um canibal, né? Porque o cara tá investigando o crime e o criminoso tá tratando O Hannibal tá olhando ele como se vê um sanduíche ali. Falou, opa, é meu então, petisco da tipo, tarde. ele acaba, né, sendo manipulado, assim, é bem interessante a série porque, Ah, né, legal. mostra toda essa manipulação do psicológico, né, e toda essa questão, né, da psique humana aí, Mas né, sabe o que, como que eu posso estar, a gente pode tratar. extrair disso aí? Imagina assim, né? Camarada, a gente falou sobre o clube das gêmeas, que ela uma falava com a outra, tinha uma confidência aí uma com a outra, porque elas queriam evitar aquele confronto que era de uma maneira de perseguição, né, da sociedade para com elas. Então a maneira delas quebrarem o silêncio era falando uma com a outra. No filme aí, por exemplo, da série aí do Hannibal, a gente vê esse agente que está investigando os crimes, né, policial aí, ele também, por conta daquele universo mórbido que tem ali, né, dos crimes e tudo, a gente vê que ele busca a ajuda de um profissional para poder ter um elo de confiabilidade ali, né, para poder quebrar o silêncio. Muitas pessoas tentam quebrar o silêncio dentro do âmbito familiar, também não conseguem, porque às vezes os pais não dão margem para os filhos conversarem, exporem seus problemas. Enfim, a gente vê isso também no trabalho, né? O funcionário quer comentar com o patrão acerca de alguma coisa relativa à sua função, à sua carga horária, ao seu salário, enfim, e não tem uma flexibilidade. E isso deprime as pessoas. Quando vem pela parte de Deus, também tem um contentamento, mas agora a gente viu, né, o Renato explicou bem aí, porque tudo tem um propósito, um aprendizado por trás de tudo isso. Acho que o vídeo foi muito interessante para
fechar umas lacunas aí, tirar umas dúvidas dos pensadores que se sentem sozinhos. E quando Deus não tem uma resposta do outro lado, a pessoa se sente conversando sozinha, tem um diálogo. Foi muito válido ter falado sobre isso, foi muito esclarecedor. E acho que findamos, né, Renato? Findamos por aqui. Ah, sim, como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado, né? Gostando ou não, né? Curtam, comentem, compartilhem aí, quebrem o silêncio aí, deixem o seu comentário, né? Desabafem aí, né? Pode usar aí o nosso comentário aí como psiquiatra, né? Deixa aí o seu desabafo aí. Vamos, né, compartilhar aí as ideias, né? Estabelecer a comunicação aí que é importante. E não se esqueçam jamais aí, quem ficou até o final aí, de ouvir a musiquinha de encerramento, né? Deixar um comentário sobre ela também. E mais importante que tudo, não esqueçamos de que melhor do que sermos céticos é sermos éticos. É sermos Fiquem com éticos. Deus Fiquem com Deus. Até e até a breve. próxima viagem. Within the sound of silence.